Davi, você acha que as bibliotecas vão acabar? E se vão, daqui quanto tempo? Eu acho que elas não vão acabar. Elas vão passar por um processo de ressignificação. Como eu falei, elas vão sair de um local com uma guarda do conhecimento que deve ser protegido ou divulgado para um espaço social e de acesso à informação, né? E isso eu falo enquanto biblioteca física, né? A biblioteca digital aí está em pleno crescimento, né? Não tem nem como falar que vai acabar. Vai só aumentar e aumentar com o decorrer do tempo. Mas a biblioteca, enquanto espaço físico, acredito que vai passar por esse processo de ressignificação. E se não passar, vai acabar. Você tem algum caso engraçado ou curioso relacionado ao seu trabalho que você podia contar pra gente? Um caso engraçado, tirando aquelas coisas básicas do jargão da biblioteconomia, do aluno chega e fala assim, eu quero aquele livro vermelho, né? Eu quero o livro da Maria Luísa. Quem é Maria Luísa, não sei, né? Mas, assim, tem várias... É que toda interação com o aluno, né? A gente acaba tendo aí umas pérolas, né? Então, às vezes, o que eu já atuei com um aluno que chegava chorando depois de prova. Eu falo, nossa, eu vou reprovar em direito tributário, né? E aí a gente acaba muitas das vezes trabalhando com um papel acolhedor também na biblioteca, né? Legal. É muito divertido. Ô, Davi, e assim, a biblioteca ela tem um papel assim importante, acredito, de preservar informações, né? Mas e como que fica assim em relação à questão das informações dos usuários da biblioteca, assim, como que fica em relação à proteção de dados, à proteção de informação? Então, a gente veio aí a partir da LGPD, que trouxe uma série de diretrizes, de métodos, de critérios que devem ser utilizados. Eles são utilizados na biblioteca, né? Principalmente é uma coisa cobrada até mesmo pela instituição que está atrás da biblioteca, né? Então a gente tem uma série de métodos e critérios aí para estar protegendo as informações dos alunos, né? Tanto que todos os nossos sistemas que a gente utiliza hoje possuem diversas camadas de segurança, são sistemas pagos e comprados pela universidade, né? Então tem uma série de camadas aí da Lei de Proteção de Dados, né? E principalmente que é um papel aí bem complicado, de você tem que divulgar a informação, mas você tem que proteger o dado, né? Principalmente quando a gente fala aí dos autores, mas a gente tem uma série de regras para se fazer isso e proteger quem está utilizando a informação e quem está disponibilizando a informação também. E, Davi, vocês conversam, por exemplo, com outras bibliotecas? Vocês têm diálogo? Vocês fazem algum evento para chamar a atenção do pessoal ir para lá para ver? Então, vocês fazem algo desse tipo? As bibliotecas, como é um universo muito pequeno, a gente tem uma relação muito grande, né? Então, muitas das bibliotecas têm um serviço chamado EEB, né? Então, você sendo aluno de uma instituição, você pode pegar em outras instituições e outras bibliotecas, né? A gente tem também vários eventos, vários congressos que acontecem e a gente acaba se conhecendo bastante, né? Como eu falei, uma profissão que é muito pequena, um mercado muito pequeno, a gente acaba conhecendo, por exemplo, bibliotecários da Federal da Bahia, né? Então, uma coisa que acaba acontecendo com muita frequência é quando vai abrir uma vaga para bibliotecário em uma instituição, vamos supor, de uma cidade fictícia, lá em Pirapora de Deus me livre, abre uma vaga lá. Você provavelmente já conhece o bibliotecário que vai estar atuando lá. Então a pessoa vai ligar assim, olha, fulano de tal se inscreveu para uma vaga aqui de bibliotecário. Ele trabalhava aí antes? Como que ele era? Né? Ou se não, liga para o docente e fala assim, oi, professora fulano de tal. E o seu aluno, olha, ele está prestando uma vaga que ele era seu aluno, não era? É um mercado muito pequeno. Então tudo que a gente... Isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, né? Então... Mas é bem interessante. Mas vocês têm, por exemplo, eu já vi casos de biblioteca fazer curso, não é curso, mas chamar uma galera para ir lá, fazer uma convenção com eles. Vocês fazem alguma coisa assim para atrair os jovens para ir lá também? Sim, nas bibliotecas, como eu falei, a gente faz exposições, faz sarais, principalmente quando a gente está falando de bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, escolares, né? Lá na PUC mesmo, uma das bibliotecas é a do Colégio Pio XII, tem contações de histórias, teatro, né? Isso vai muito de biblioteca para biblioteca e do público de cada biblioteca, né? Legal.
Davi, eu sei que na PUC vocês têm um projeto de leitura, né? Um projeto que... uma espécie de clube do livro, né? Que vocês se reúnem para poder, né, todo mundo ler um livro, né, em determinado período para comentar esse livro. Você pode falar um pouco mais desse projeto? E se está trazendo resultados positivos? Como que funciona? A gente tem hoje lá na PUC o Clube Mais Leitura, né? Que ele surgiu na pandemia, né? No formato online, né, para estar aí trazer uma discussões, um fomento à leitura com os alunos, e a partir desse ano a gente migrou ele do formato online para o formato híbrido. Então a gente tem um encontro online e um encontro, até o semestre passado, um encontro presencial em cada uma das bibliotecas universitárias, né? Então era um online e 3 encontros presenciais. E a gente foi muito bem recebido pelos alunos. Os alunos vêm, debatem, conversam com os livros. Os próprios alunos que escolhem os livros que vão ser debatidos. Então é muito bacana, eles estão gostando bastante, eles engajam. A gente tem um grupo no WhatsApp com os alunos. Então tem dia, quando a gente lança o livro que foi votado, né, para ser lido no próximo mês, nossa, a gente tem lá 1.000, 2.000 mensagens brincando. Eles realmente engajam bastante, né? Tanto que tem alguns estudos aí, né, alguns artigos, né, saiu até pouco tempo, se eu não me engano, em uma revista famosa, falando que a geração Z está voltando para a biblioteca, está voltando a ler os livros, né? Então a gente tem aí essa nova visão aí da geração Z voltando para a biblioteca. E qual hoje a maior dificuldade que você tem quando um aluno chega para você perguntar de um livro? Eu vejo porque hoje a nossa leitura é muito rasa. Eu vi uma reportagem fala que nós brasileiros temos a leitura muito fraca em relação aos outros países. Sim. E como que você lida hoje com alguns jovens que chegam para você, como você falou já de ele quer um livro X, mas na verdade é outro. Como que você vê isso hoje na sua área? Então, a gente acaba fazendo muitas das vezes uma consultoria com o aluno, né, para entender o que ele quer. Né? Então, muitas vezes a gente já consegue perceber algum aluno que tem um pouco mais de dificuldade, né? E a gente vai trabalhando isso junto com o aluno e disponibilizando a informação, disponibilizando os dados que o aluno precisa, né? Apesar que, como no caso eu estou inserido na biblioteca universitária, então são alunos universitários que passaram por um processo de vestibular, são alunos que possuem um conhecimento maior do que, por exemplo, quando eu trabalho em uma biblioteca comunitária, que eu estou ali atuando mais no dia a dia com comunidades carentes, né? Mas ainda assim a gente consegue sentar, conversar, entender o que o aluno quer, o que o aluno precisa, qual base de dados ele deve pesquisar a obra, aonde ele vai achar aquela informação. Então a gente faz essa consultoria, né, one-on-one com cada aluno. Davi, em relação à questão de sustentabilidade, preservação aí do meio ambiente, como que a biblioteca se posiciona em relação a essa questão? A biblioteca, como eu acredito que todas as áreas deveriam fazer, é totalmente a favor da sustentabilidade, e a gente tenta também trazer isso no dia a dia da biblioteca, também junto com a instituição, né? Então, a redução de papel, de gastos com impressão, né? A assinatura de bases de dados online, né? Que aí a gente não tem tantos livros físicos, também auxilia bastante. Também em materiais do escritório do dia a dia, né? Então, a gente acaba não tendo uma coisa que era muito comum antigamente, imprimir e-mail. Hoje em dia não tem mais esse processo. A gente não tem mais fichas topográficas e fichas de conteúdo, né? Então, a gente acaba aí auxiliando bastante no consumo mesmo da biblioteca. Davi, fala pra gente assim, quais são os pré-requisitos assim para alguém que quer ingressar aí na carreira, se tornar um bibliotecário? O que é necessário? Primeiro, através o mais básico para a pessoa ser um bibliotecário é ser graduado em biblioteconomia, né? Então a pessoa precisa ser bacharel em biblioteconomia. E a partir disso, ela precisa estar registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia. O conselho aqui do estado de São Paulo é o da 8ª região, então ela precisa dessas duas coisas. Sem isso, não consegue atuar em biblioteca. Então, do mesmo jeito que um advogado tem OAB, que tem aquele número, eu, como bibliotecário, sou registrado no conselho, eu tenho um número, me capacitando e garantindo que eu tenho tudo que é necessário para atuar como bibliotecário, né? Então, o básico é isso. Mas, assim, se a gente for falar de características, além disso, eu acredito ser antenado, nunca parar de aprender, ir atrás de informações, né? Ser uma pessoa, principalmente se for trabalhar com um serviço de referência, ser uma pessoa bem comunicativa, tá lá com o usuário, saber principalmente se adaptar nos cenários e coisas novas, né?
Hoje a gente acaba vendo muitos profissionais, até fora da área da biblioteconomia, que não querem se adaptar, não gostam de mudanças, né? Então, acredito que um bibliotecário tem que ser um profissional aí faminto por mudanças. Davi, aproveitando, eu esqueci de uma área. E áreas rurais? Tem trabalho legal para eles também? A gente tem as bibliotecas rurais aí que atuam principalmente em comunidades aí que ficam afastadas. Tem toda uma questão por conta que, como a gente está falando em ambiente rural, as famílias estão cada uma isolada em um canto, mas a gente tem também as bibliotecas rurais aí com tudo. Tem também diversas áreas de bibliotecas. A gente tem bibliotecas rurais, bibliotecas de presídio, bibliotecas escolares, tem diversas... Presídio também? Presídios tem bibliotecas também. Sério? Sério. Presídios tem bibliotecas. Não. Tem pessoas, a gente tem pesquisadores aí na área da biblioteconomia que falam só sobre bibliotecas prisionais. Nossa, que legal. Não sabia que tinha. Ô Davi, deixa eu perguntar, em relação à questão mais voltada assim para as comunidades, né? Você sabe me falar se é feito hoje assim um trabalho assim para atrair os jovens assim para as bibliotecas, mais em relação à comunidade mesmo? Sabe se é feito um movimento em relação a isso? Como que funciona? A gente vê algumas ações, né, de bibliotecas aí municipais, bibliotecas comunitárias, né? Mas ainda assim o movimento vem caindo nos últimos anos das bibliotecas, né? Então, acredito que tem que reforçar isso para atrair cada vez mais os usuários e realmente focar, como eu falei, na biblioteca como um local social, né? Não mais um local de guarda de conteúdo. Eu acho que esse é o principal, né? Que eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, mas é que eu acho que é o cerne de toda a questão, né? E a gente, como profissional da informação bibliotecária, saber se reinventar, saber estar antenado com as novas mudanças, né? E enfiar a cara, eu não sei, então eu não sei junto e vamos lá. Mas vou fazer outra pergunta em relação às idades. Como as bibliotecas podem apoiar o aprendizado ao longo da vida das crianças, das idades das crianças? Assim, tipo, tem como a escola fazer algo que venha incentivando eles? Na escola, é impossível se falar de escola sem falar de biblioteca, né? Porque um dos principais alicerces do ensino é a leitura. Né? Aí a gente tem diversos meios de incentivar a leitura, diversas técnicas, né? Diversos educadores tratam sobre isso. Não é muito a minha área, nem bibliotecário, apesar da gente ter uma matéria chamada Infoeducação, né? Mas aí é o cerne, é a biblioteca, é os livros. Quem nunca teve que ler um livro de Machado de Assis para fazer o vestibular, né? Então, é uma área aí que tem... que é eu acredito que é uma das poucas áreas que tem ainda as bibliotecas. Muitas das vezes os colégios não têm bibliotecários nas bibliotecas, né? Mas costumam existir as bibliotecas, né? Apesar que a gente teve aí um movimento uns anos atrás de transformar a biblioteca para sala de leitura, para não precisar ter um bibliotecário, né? Mas ainda existe lá um lugarzinho com os livros que os professores trazem aos alunos. Só faltam mesmo do profissional bibliotecário para estar atuando lá e trazer todo esse conhecimento que a gente tem para o benefício dos alunos, né? Ô, Davi, assim, e da parte do investimento, assim, falando assim, por exemplo, das bibliotecas públicas, Sim. há um investimento por parte do governo em relação a essas bibliotecas e também trazendo aí para as bibliotecas privadas, as universidades, as empresas, elas investem nas bibliotecas? Como que funciona essa parte? Não, instituições de ensino investem em bibliotecas, algumas delas porque acreditam realmente que as bibliotecas são importantes, outras porque são obrigadas pelo Ministério da Educação, mas investem, né? Umas mais, outras menos, mas investem, né? Quando a gente passa para o poder público, aí é uma outra realidade, né? A gente tem desde cidades que tem bibliotecas lindas, lá em São Paulo a gente tem a Biblioteca Mário de Andrade, para cidades que tem um depósito de livro, não pode ser nem chamar de biblioteca. E algumas cidades realmente que não tem biblioteca nenhuma, né? Algumas cidades pequenas. Então a gente tem aí um abismo muito grande. E uma coisa é ter biblioteca na cidade, outra coisa é a sociedade ter acesso à biblioteca. Né? Que não adianta eu ter uma biblioteca linda no centro da cidade, mas a periferia a pessoa não vai pegar 5 ônibus para conseguir pegar um livro emprestado, né? Então tem todo esse processo, mas eu acho que precisa ainda de muito investimento do setor público nas bibliotecas, na parte da informação, e isso eu incluo também os museus, né? Também precisa de muito investimento, né? A gente vê uns anos aí atrás o Museu do Rio de Janeiro simplesmente pegou fogo, né?
A gente perdeu peças aí de valor inestimável, né? Lá no Rio de Janeiro a gente também tem a Biblioteca Nacional, que tem documentos lá inestimáveis da época do Brasil.